Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Obrigado por partilhar conosco as alegrias da fé, da missão, do seguimento a Jesus Cristo. Bebendo da Fonte é o primeiro bloco do nosso programa. Vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus escrita nas Sagradas Escrituras. Neste domingo, vamos celebrar o Domingo da Palavra de Deus, como quis o Papa Francisco. E com mais gosto, então, vamos mergulhar no mistério desta palavra que Deus pronuncia na nossa direção e pela qual temos acesso ao mistério de Jesus Cristo. Se você tem então aí a sua Bíblia por perto, pode tomá-la. Vamos ler o texto de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles seguiram Jesus. Prosseguindo um pouco adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, consertando as redes. Imediatamente, Jesus os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás de Jesus. Meu irmão, minha irmã, estamos no capítulo 1 de São Marcos, que é o evangelista deste ano, que nós iniciamos lá no primeiro domingo do Advento e que já estamos avançando. Tendo saído do tempo do Natal, agora vamos avançando nesta primeira etapa do tempo comum, tempo verde. Vamos então meditar o evangelho do terceiro domingo do tempo comum, que o Papa Francisco quis que fosse o domingo da Palavra de Deus, como haveremos de refletir no próximo bloco. Mas fiquemos então neste texto vocacional, no início do Evangelho de São Marcos. No domingo passado, pudemos contemplar, a partir da indicação de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, pudemos contemplar, a partir do quarto Evangelho, os primeiros chamados. Ali nos encontramos com André e o seu irmão Simão. E no texto que seguia, podemos também perceber o chamamento de Filipe, que por sua vez chama Natanael. Então, aqueles textos que nós pudemos ler no domingo passado, nos fizeram perceber os primeiros chamados por Jesus. E encontros que geram encontros. O encontro de André com Jesus, porque André e o outro discípulo de João Batista, eles viram e permaneceram com Jesus. Depois, num segundo momento, o encontro com Filipe gera também o encontro de Natanael com Jesus. Então, ali naquela perspectiva de encontros com Jesus, que impactam as vidas e aquelas vidas que foram encontradas por Jesus e que encontraram Jesus, geram também outros chamamentos e outros encontros. Aqui nos encontramos então na versão de São Marcos, onde Jesus, primeiro, começa a anunciar o reino após a prisão do Batista. No Evangelho de João, o Batista e Jesus chegam a
encontrar-se a ponto de o Batista apontar Jesus para os discípulos dele. Eis o Cordeiro de Deus. Aqui em Marcos e também em Mateus e Lucas, Jesus começa o seu ministério a partir do momento em que João está na prisão. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. O texto que está antes deste, que lemos, é o texto das tentações de Jesus, que Marcos resume em 2 pequenos versículos. Então aqui estamos exatamente no tempo das tentações que, tendo sido encerradas, então Jesus vai para a Galileia pregando o Evangelho. E o que ele diz? Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino, arrependei-vos e crede no Evangelho. Chegamos então ao fim dos tempos. Cumpriu-se o tempo. O fim dos tempos começa em Jesus, o homem novo, o homem fiel e obediente. Em Jesus começa o reino. Deus reina a partir do seu Filho Jesus, que se faz obediente e fiel até a morte, e morte de cruz. Então Jesus quer fazer com que, de fato, percebam que o tempo cumpriu-se, o reino está próximo, e Ele mesmo, Jesus, inaugura e é o princípio deste tempo novo de Deus com os seus, o tempo do Messias, e convida à conversão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A perspectiva da conversão humana nos põe, então, diante de Jesus como o Messias e com o novo que este Messias traz. A conversão é a via, portanto, que nos põe dentro do mistério de Cristo, dentro do mistério do reino. E é nesta via que nós vamos fazendo caminho com Jesus. O texto de hoje nos faz colocar-nos diante de 4 chamamentos. Aqui estamos diante da vocação de Simão e André, e logo em seguida também de Tiago e João, que Jesus tira do seu lugar de trabalho, de pesca, de convivência, para colocá-los no caminho atrás dele. Jesus chamou lá os seus 4, chamou também os outros até compor o grupo apostólico. Jesus hoje chama a mim e chama a você para que nós continuemos neste tempo a anunciar o novo de Deus que permanece. O novo de Deus é Jesus, Filho de Maria, o Messias, o Santo de Deus, presente na história e que põe a história na direção definitiva de Deus, da plenitude do reino. E isso está iniciado. A nossa fé em Jesus e nele a nossa acolhida do Evangelho e do reino, isso nos coloca, portanto, na perspectiva do novo, do definitivo e do final. Estamos no final dos tempos porque Jesus veio. E a partir dali estamos com ele no caminho que nos levará à plenitude do reino. Os primeiros 4 são aqueles que inauguram o caminho da escuta e da resposta positiva ao Senhor. Nós estamos neste tempo, meu irmão, minha irmã. Tempo difícil, tempo de pandemia, tempo de desafios, mas tempo também de retomar com entusiasmo, com alegria, com vigor, com criatividade, a missão de anunciar Jesus, o seu Evangelho, o seu reino. Aí está o segredo da nossa vida, da nossa pertença a este tempo e do sentido mais profundo da história. Tudo está remetido a Jesus. O Evangelho se torna o nosso critério de vida e de verdade. O reino se torna o nosso critério de vida pessoal e social. É aqui que nós nos colocamos como discípulos deste tempo. Também precisamos, como aqueles primeiros, precisamos também ir atrás do Senhor. O Senhor nos chama com urgência, tem necessidade da nossa resposta imediata, para que este nosso tempo, fecundado pela nossa fé, possa anunciar o Evangelho da vida, da verdade, possa construir e fazer crescer
cada vez mais o reino que já está iniciado e que passa agora pela minha liberdade e pela sua, pela minha capacidade e pela sua de interferir positivamente na família, na sociedade, no mundo, para que esses ambientes todos se tornem, se transfigurem em reino de Deus, que já está começado e que vai chegar à sua plenitude. Cristo também chama você. Dê a sua resposta, demos a nossa resposta positiva a Ele, para que esse tempo continue sendo tempo messiânico para nós, onde as coisas boas e belas de Deus vão aparecendo no meio de nós e da história, pela minha intervenção e pela sua intervenção na história, e nós, cheios de graça e cheios de fé, fazemos o que fazemos para transformar este mundo em casa de Deus, em reino de Deus parcial agora e definitivo um dia. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, neste tempo estamos vivendo o domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco quis que o terceiro domingo do tempo comum seja para toda a igreja o domingo da Palavra de Deus. Foi isso que ele determinou numa carta apostólica que ele chamou de Aperuit Illis. E ali o Papa quis que toda a igreja se voltasse neste domingo como se fosse um ato que permanecesse. Nesse domingo a igreja se voltasse para a Palavra de Deus. Quero partilhar com você então, brevemente, alguns fragmentos desta carta apostólica do Papa Francisco, Aperuit Illis, que você pode encontrar também na internet para ler o texto todo, um belo texto que nos educa para a atenção, para o desejo, para o olhar permanente que nós precisamos ter como discípulos e como igreja para a palavra de Deus, a fim de que sobre esta palavra nós possamos conhecer Jesus e alimentar a nossa fé na direção dele, do seu evangelho, do seu reino, da sua salvação. Então partilho com você, meu irmão, minha irmã, alguns fragmentos deste belo texto do Papa Francisco. Escreve o Papa: no término do jubileu extraordinário da misericórdia, pedi que se pensasse num domingo dedicado inteiramente à palavra de Deus, para compreender a riqueza inesgotável que provém daquele diálogo constante de Deus com o seu povo. A dedicação de um domingo do ano litúrgico, particularmente dedicado à palavra de Deus, permite, antes de mais nada, fazer a igreja reviver o gesto do ressuscitado, que abre também para nós, como abriu para os discípulos de Emaús, o tesouro da sua palavra, para podermos ser no mundo arautos, anunciadores
desta riqueza inexaurível. A propósito, voltam à mente os ensinamentos de Santo Efrém. E aqui o Papa cita um pequeno texto deste grande homem, amante da Escritura, amante da Virgem Maria. Santo Efrém diz, e a citação do Papa: quem poderá compreender, Senhor, toda a riqueza de uma só das tuas palavras? Como o sedento que bebe da fonte, muito mais é o que perdemos do que o que bebemos. A tua palavra apresenta muitos aspectos diversos, como diversas são as perspectivas daqueles que a estudam. O Senhor pintou a sua palavra com muitas belezas, para que aqueles que a perscrutam possam contemplar aquilo que preferirem. Escondeu na sua palavra todos os tesouros, para que cada um de nós se enriqueça em qualquer dos pontos que medita. Escrevera Santo Efrém. O Papa continua: as comunidades encontrarão a forma de viver este domingo como um dia solene. Entretanto, será importante que na celebração eucarística se possa entronizar o texto sagrado, de modo a tornar evidente aos olhos da Assembleia o valor normativo que possui a palavra de Deus. Neste domingo, diz o Papa, em particular, será útil colocar em evidência a sua proclamação e adaptar a homilia para se pôr em destaque o serviço que se presta à palavra do Senhor. Neste domingo, os bispos poderão celebrar o rito do leitorado ou confiar um ministério semelhante, a fim de chamar a atenção para a importância da proclamação da palavra de Deus na liturgia. Leitorado que se pode também conferir agora, também por desejo do Papa, às mulheres. Seria um bom domingo para que esse ministério fosse conferido aos seminaristas ou aos leigos e leigas que poderão recebê-lo. De fato, continua o Papa, é fundamental que se faça todo o esforço possível no sentido de preparar alguns fiéis para serem verdadeiros anunciadores da palavra com uma preparação adequada, tal como já acontece com os acólitos e os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Ainda nesse belo texto, o Papa chama a atenção para o cuidado que os pregadores, os diáconos, sacerdotes e bispos, precisamos ter com a homilia, já que esta homilia ajuda a penetrar o mistério da palavra de Deus. E que já é, diz o Papa, ou que já tem um caráter quase sacramental, para dizer da importância da preparação e também da apresentação da homilia dentro da celebração litúrgica. O Papa também chama atenção para a atuação dos catequistas, que precisam desempenhar com muita diligência o anúncio da palavra, lidando com familiaridade e com competência com o texto sagrado. O Papa diz: a Bíblia não pode ser patrimônio só de alguns, e menos ainda uma coletânea de livros para poucos privilegiados. Ela pertence, antes de mais nada, ao povo convocado para escutar e se reconhecer nesta palavra. Muitas vezes surgem tendências que procuram manipular o texto sagrado, desterrando-o para alguns círculos ou grupos escolhidos,
Não pode ser assim, diz o Papa. A Bíblia é o livro do povo do Senhor, que escutando-a passa da dispersão e divisão à unidade. A palavra de Deus une os crentes e faz deles um só povo. O Papa termina este belo texto, esta bela carta apostólica, ensinando acerca da ação do Espírito Santo, que não só inspirou os autores sagrados na Escritura, mas também ajuda a igreja na compreensão daquela palavra, mas, sobretudo, o Papa nos convida a não perder de vista jamais o vínculo que existe entre a Sagrada Escritura e a liturgia, de modo que uma fecunde e ilumine a outra. E também nos convoca, a partir da palavra, ao exercício da caridade. A palavra de Deus, diz o Papa, apela constantemente para o amor misericordioso do Pai, que pede a seus filhos para viverem na caridade. A vida de Jesus é a expressão plena e perfeita deste amor divino, que nada guarda para si, mas a todos se oferece sem reservas. A Escritura nos educa para imitar a caridade de Cristo. Na parábola do pobre Lázaro, encontramos uma indicação preciosa. Depois da morte de Lázaro e do rico, este vê o pobre no seio de Abraão e pede para Lázaro ser enviado à casa dos seus irmãos, a fim de os advertir sobre a vivência do amor do próximo, para evitar que venham sofrer os mesmos tormentos dele. A resposta de Abraão é incisiva. Tem Moisés e os profetas, que os escutem. Escutar as Sagradas Escrituras para praticar a misericórdia. Este é o grande desafio lançado à nossa vida. Escutar as Escrituras para praticar a misericórdia. Este é o desafio. A palavra de Deus é capaz de abrir os nossos olhos, permitindo-nos sair do individualismo que leva à asfixia e à esterilidade, enquanto abre a estrada da partilha e da solidariedade. Ele encerra o texto assim: possa o domingo dedicado à palavra de Deus fazer crescer no povo do Senhor uma religiosa e assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras, tal como ensinava o autor sagrado já nos tempos antigos, citando o Deuteronômio. Esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a praticares. Dediquemo-nos com amor, com zelo, com sede, à leitura orante da palavra de Deus, neste domingo e no caminho da nossa fé e da nossa missão. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja estamos vivendo o ano de São José. E olhando para este justo, aprendemos a fidelidade a Deus,
a escuta fecunda e atenta e a organizar nossa vida a partir do alto. Também estamos vivendo o domingo da Palavra de Deus e queremos beber sempre dessa fonte, como lembrava Santo Efrem, fonte da qual bebemos e que nunca se esgota e na qual podemos voltar sempre para beber de novo água boa e nova. Quero partilhar com você, neste último bloco, uma oração que o cardeal Martini, um grande estudioso da Palavra de Deus, um pregador exímio, alguém que dedicou a sua vida ao conhecimento e ao anúncio da Palavra de Deus no seu tempo, quero convidar você a partilhar comigo, a rezar comigo este texto, esta oração que o cardeal Martini escreveu e que ele deu como título Escutar atentamente. É esta oração que quero partilhar com você neste último bloco do nosso programa. Nós te agradecemos, Senhor, porque nos concedes um tempo para escutar a Tua palavra. Nós te suplicamos, faze de nós ouvintes atentos, já que na Tua palavra está o segredo da nossa vida, da nossa identidade, da nossa verdadeira realidade, para o qual fomos chamados. Afasta de nós, Senhor, toda dificuldade, cada prevenção, cada preconceito que nos impeça de acolher livremente a palavra do Teu Evangelho. E quem seria mais digno de proclamar essa palavra, senão Tu mesmo? Qual de nós poderia interpretar adequadamente a palavra da salvação? Eu te suplico, Senhor, também por mim, que me preparo para expor alguma coisa sobre a Tua palavra, de afastar tudo aquilo que é prejudicial ou ideia pessoal e de fazer resplandecer apenas aquilo que Tu, no Espírito, desejas dizer a cada um de nós. Maria, Mãe do Senhor, que meditavas no Teu coração as palavras e os acontecimentos de Jesus, faze com que Te imitemos com simplicidade, com tranquilidade, com paz. Afasta, Mãe, de nós todo o esforço, ânsia ou nervosismo e torna-nos atentos ouvintes para que nasça em nós o fruto do Evangelho. Nós Te pedimos, Mãe, pelo nome do Teu Filho glorioso, vivo, que reina no meio de nós, em nossa comunidade, na igreja de todos os tempos, no mundo, na história, por todos os séculos dos séculos. Nós também Te pedimos, José, ajuda-nos a escutar, a guardar, a viver a palavra de Deus, na tradição da igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.